pessoas humildes que estavam aqui hoje serem massa de manobra. Mas o que é isso? E a liberdade das pessoas virem aqui se manifestar? No mandato anterior queriam lotar a Câmara. O prefeito está conseguindo. Está conseguindo, a Câmara está lotada seguidamente nesse mandato por incompetência. Vereador, aí, vários equívocos, vários erros que hoje tu não confia mais nada. Onde vem uma desconfiança, vem a palavra, a gente fala. Então, fica aqui o registro que quando sai boato nós temos que nos antecipar porque a bandidagem está solta por aí. Está encerrado o grande expediente. Finalmente, passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, o veto total do projeto de lei complementar 25/2018, contido no processo 214/2018, de autoria coletiva, que acresce dispositivo à lei complementar 377, de 22 de dezembro de 2010, que consolida a legislação relativa ao Código de Posturas do município. Relatoria a cargo da vereadora Paula Iores. Presidente, o parecer do veto é pela constitucionalidade no projeto de lei complementar 25 de 2018, contido no processo número 214 de 2018. O Poder Executivo Municipal submete à apreciação e deliberação desta Casa veto total ao projeto de lei de autoria coletiva parlamentar, que acresce dispositivo à lei complementar número 377, de 22 de dezembro de 2010, que consolida a legislação relativa ao Código de Postura do município. A proposta tem como escopo principal proporcional à liberação de alvará de licença com a ausência de carta de habite-se, sendo liberado de forma provisória por 2 anos, podendo ser prolongado por igual período, tendo o proprietário da edificação em que se localiza o estabelecimento que não possua a carta habite-se o prazo de 2 anos após a liberação do alvará de licença provisório para encaminhar junto à municipalidade a regularização da referida, podendo ser prolongado o prazo pelo mesmo período, a fim de não inviabilizar a primeira liberação ou a renovação da licença do estabelecimento. Aduz ainda que diversos municípios já possuem legislação nesse sentido. Exemplo é a cidade vizinha de Farroupilha, que desvinculou a liberação do alvará de licença da carta de habite-se, nos mesmos critérios que a presente proposição busca, está errado aqui, proporcionando, assim, mais agilidade na liberação de estabelecimentos. Cabe registrar que, ao ser analisada a matéria por esta Casa, durante sua tramitação, o projeto recebeu pareceres de constitucionalidade desta comissão e também do Instituto consultado. O Poder Executivo, ao receber o projeto, decidiu pelo veto total, entendendo que o dispositivo entra em conflito com a legislação municipal vigente, especificamente com o Código de Obras do município, Lei Complementar número 375, de 22 de dezembro de 2010, que em seu artigo 24 dispõe que nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que tenha sido procedida a vistoria pela Diretoria de Fiscalização e expedida a carta de habite-se. Fecha aspas. Ainda argumenta o autor do veto que a proposta legislativa diverge do plano diretor municipal, em face de atualização, não respeitando as exigências dos parâmetros da edificação, assim como o zoneamento definido. Relata não estabelecer critérios técnicos para os locais considerados como áreas de risco, que, em geral, são impróprias para ocupação, bem como não foram consideradas questões de segurança. Por fim, justifica veto total ao projeto de lei complementar por ausência de interesse público, visto que a matéria já possui regramento no âmbito municipal,
conflitando com o atual regramento técnico e legal sobre a matéria, bem como sua disposição pode dar margem à eventual liberação de alvará para edificações impróprias para ocupação. Diante das considerações acima referidas, o chefe do Poder Executivo, valendo-se do artigo 73, parágrafo 1º e capítulo 94, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, que estabelece que, abre aspas, se o prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente. Decidiu pelo veto total. Pelas razões apresentadas esta comissão, por seus integrantes, entendendo que o veto é um direito constitucional do chefe do Poder Executivo, manifesta-se pela sua constitucionalidade, competindo ao plenário desta Casa sua deliberação. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Caxias do Sul, 2 de maio de 2019, 144 anos de colonização e 129 de emancipação política. Assinam esse parecer o presidente da comissão de CCJ, a vereadora Adilode Domênico, vereador Alceu Tomé, vereador Felipe Grimmelmaier, vereador Paulo Fernando Périco e esta vereadora como relatora. Era isso, presidente. Obrigado. O veto 25/2018 está em discussão. Peço a palavra. A palavra ao vereador Adilode Domênico, na sequência, vereador Velocino Ruiz. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, rapidamente, em primeiro lugar, eu chamo a atenção dos nobres vereadores, já que nós votamos unanimemente para a derrubada na ocasião do parecer, tramitou, foi aprovado por unanimidade, desculpe, ele não teve inconstitucionalidade, ele foi considerado constitucional, teve a catação unânime desta Casa para aprovação e o prefeito veta ele e eu vou ler dois trechinhos aonde os argumentos do Executivo para vetar primeiro, o dispositivo tem como escopo proporcionar a liberação de alvará de licença com ausência de carta BITS, sendo liberado de forma provisória, dando ao proprietário prazo de 2 anos para providenciar o BITS. A iniciativa demonstra, veja bem, isso aqui é o que o Executivo escreveu, que a iniciativa desta Casa, ela demonstra preocupação do legislador em agilizar e desburocratizar a obtenção de alvarás de licença e funcionamento para estabelecimentos já consolidados que já possuam alvará ou a liberação do primeiro alvará e licença do imóvel. Segundo, o projeto de lei complementar não padece de vício de iniciativa, pois a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, conforme dispõe o artigo 30, parágrafo 1º da Constituição Federal, e no artigo 38 da Lei Orgânica Municipal. Ainda, o projeto não apresenta inconstitucionalidade material, uma vez que não se apresenta contrário ao conteúdo das normas constitucionais. Aí depois, não vou ler tudo, até para nós não nos adiantar, né? Mas veja bem, o projeto diverge do plano diretor e entra em conflito com a lei municipal, mas é evidente, nós precisamos mudar a lei para não perder as empresas. Mas isso não precisava nem escrever, é o óbvio. Se ele contraria, se ele está querendo alterar, é porque é isso que precisa, é o que fez Farroupilha e tantos outros municípios para não perder as suas empresas. É só isso, simples, né? E aí vem a pérola do veto. Diante do exposto, encaminhamos veto total ao projeto de lei complementar em exame por ausência de interesse público. Amém. Né? Ausência de interesse público. Por favor, né? Há uns dias atrás, tinha 760 alvará trancado na SMU. Esse fim de semana, fui chamado por uma empresa metalúrgica que está nos fundos da Igreja Nossa Senhora Saúde, 60 empregados. Ela tem R$1 milhão de CM retido porque fez uma alteração contratual e esta administração burocrática trancou o alvará e ele está sem alvará, ele não pode se habilitar
e ele está não com a corda no pescoço, já com a língua de fora. Ou libera este alvará, ou ele tem que ir embora dali, e ele está indo embora de Caxias. 60 empregos, e se ele tem R$1 milhão de crédito de ICM, é porque é uma empresa que fatura bem, e nós precisamos dessas empresas. Ontem estivemos visitando uma outra empresa que o pavilhão foi construído para indústria, e ele se estabeleceu como uma distribuidora de alimentos. O pavilhão está tudo certo, mas a categoria que ele foi construída é para a indústria, pode ocupar 80% do terreno, se fosse comércio, 60%. Então tem folga. Negaram o alvará. Ele não consegue emitir nota, se não emitir nota nos próximos dias, ele perde os principais clientes, porque abastecimento tem que continuar, alimentos é uma coisa que tu tem que fazer, abastecimento praticamente toda semana. Então, eu peço aos nobres pares que a gente esteja atento, que derrubemos esse voto imediatamente e que o presidente desta casa promulgue esta lei ao bem do interesse público. Ao bem do interesse público, que a gente possa preservar os empregos, a arrecadação, para ter dinheiro para atender o FIESPORT, a cultura, a educação, como é o caso da antena da Spamar, que está trancada há 1 ano, vereador Périco, 1 ano, e que esta lei também vai ajudar o município a resolver o problema da internet em todos os recantos da região sul e arrecadar 1,50 milhão por mês de retorno de ICM. Vocês não gostariam de ter 1,50 milhão a mais nos recursos do FIESPORT e da cultura? Pois o governo há 1 ano, porque os burocratas tomaram conta dessa administração, vereador Renato Nunes, e não é a preocupação que Vossa Excelência tenta fazer cortina de fumaça aqui, é o real. Este veto não é fake, é real. A antena da Spamar não é fake, é real. 1,50 milhão por mês deixa de entrar nos cofres públicos. Então, vamos acordar. No mínimo, o senhor tem obrigação, com o que o senhor jurou aí quando assumiu, de defender a verdade nessa casa. E a verdade está aqui. Não é fake, é verdade, nós estamos deixando de arrecadar, o município pode estar apertado, mas não está querendo melhorar a situação econômica. E essa casa, cumprindo o seu papel, está oferecendo uma lei que ajude os burocratas a destravar esses 760 alvará que estão presos aí na Secretaria Municipal de Urbanismo. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Velocino.